Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast. Esse, você sabe, é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que há de mais importante, mais relevante para quem trabalha na área de recursos humanos ou para quem é gestor de pessoas, para quem é líder de pessoas. Portanto, se você ocupa qualquer uma dessas cadeiras, qualquer uma dessas posições dentro da gigantesca área de recursos humanos hoje nas empresas, sinta-se à vontade, essa é a sua casa, essa é a nossa casa. Eu quero convidar você a seguir o RH para você Cast aí nos tocadores de sua preferência. A gente está no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. Portanto, se você está ouvindo a gente em qualquer uma dessas plataformas, fica a dica para você se inscrever ou assinar o feed do podcast. Assim a gente vai aparecer sempre que tiver episódio novo publicado, mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho, entre 5, 6, 7 da manhã, tem episódio novo na área, para a gente começar bem a semana. A gente está chegando aí num período de recesso, tá? Então eu vou explicar ainda melhor no próximo episódio, mas a gente vai ficar um período de recesso e vai voltar na primeira segunda-feira de fevereiro de 2023 com a temporada 2023 do podcast. Você já viu aí na descrição, o episódio de hoje a gente vai falar sobre demissões em massa. A gente tem visto muitas empresas falando em demissões em massa, especialmente as chamadas Big Techs, e obviamente sobra um problema para RH. Eu fiz aqui o sinal de aspas, tá? Porque sempre recai no RH. A questão de como cuidar de cultura da empresa depois de desligamentos, como cuidar de saúde mental, da instabilidade que se instaura na companhia depois que a gente fala de um tema tão temido quanto demissões em massa. Aliás, recentemente a gente teve também um episódio da CNN Brasil com demissões em massa também, então a gente vai entender um pouquinho qual é o papel do RH nisso tudo, e quem vai guiar a gente por essa jornada é a Paula Esteves, que é co-CEO do grupo CIA de Talentos, a quem eu agradeço pela participação. Paula. Olá, que honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, acho que vai ser um papo muito importante e relevante para o momento que estamos vivendo. Que delícia, o privilégio é nosso contar com a sua participação, Paula. E quem vai me acompanhar nesse episódio de hoje é a Gabriela Ferigato, que é editora do RH para você. Tudo bem aí, Gabi? Tudo bem, Dan. Obrigada pelo convite. É um prazer, Paula, ter você aqui para um assunto espinhoso, mas muito importante para a gente e para os RHs. Bom, só nas últimas semanas a gente ouviu falar sobre demissões em massa na Meta, né? Facebook, Instagram, o grupo Meta, Twitter, Amazon, como eu falei na introdução, CNN Brasil também. Aliás, o Twitter tem passado por uma transformação gigantesca com nova liderança do Elon Musk. E, obviamente, que lidar com o clima organizacional depois de um tema, de acontecimentos como esses, né, demissões em massa e tudo mais, passa a ser um desafio ainda maior para um RH que já vem cheio de desafios, e cuidar de cultura nos dias de hoje, com trabalho híbrido, com o futuro do trabalho, quer dizer, a nossa relação com o trabalho tem sido ressignificada, já é um desafio gigantesco. Depois de demissões, eu imagino que ainda mais, né, Paula? E aí queria começar convidando você para essa conversa, justamente para falar sobre a sua visão desse contexto, quer dizer, não é só que o RH tem de lidar com demissões em massa. Essa é quase uma cereja num bolo ruim, digamos assim, que já vem, né? Quer dizer, o RH já tem muitos desafios para lidar, e quando a gente fala de demissões em massa, é um desafio adicional aí que simplesmente acaba compondo um cenário muito complexo para a RH lidar. Eu queria que você desse uma breve contextualizada nisso tudo que a gente tem acompanhado, para a gente começar a nossa conversa. Perfeito. O que eu acho é que, com o passar do tempo, né, cada vez mais as áreas de recursos humanos têm uma possibilidade maior de ter o seu lugar estratégico no negócio. Então, apoio na cultura, apoio no engajamento das pessoas, em trazer diversidade, em lidar com temas cada vez mais complexos, né? A gente fala muito sobre tecnologia,
mas não é só sobre tecnologia, né? Existem pessoas por detrás das organizações. Então, ao meu ver, é mais uma oportunidade do RH se colocar como estratégico e parceiro do negócio, e como alguém que se antecipa e apoia as situações, né? Então, quando a gente fala, né, desse período de demissões, do que está acontecendo, é um momento, independente se a empresa é de tecnologia ou não, do RH acompanhar o negócio e falar como está o momento da nossa organização, como a gente pode acompanhar e informar o time de colaboradores da organização sobre este processo, porque às vezes não precisa ser uma surpresa, né? Se o RH apoia a liderança da organização numa comunicação clara e transparente, é um momento importante de se colocar nesse papel estratégico que a gente sempre tanto falou, sair dessa área burocrática de pagamento e muito mais uma área de consultoria e suporte. Perfeito, Paula. E aí, Gabi, eu acho que o que a Paula está trazendo é super importante porque, de fato, não dá para a gente ficar olhando o RH de forma passiva, né? É como se ele fosse vítima de toda essa situação. Quer dizer, o RH, na verdade, pode ocupar um papel, como a gente sempre fala, de protagonismo nesse cenário, mesmo num cenário desafiador com demissões em massa e tudo mais, né? Sim, a gente fala cada vez mais que ele não está lá só observando, né? Ele precisa estar cada vez mais próximo da liderança, entender do negócio. É bastante coisa no pacote do RH, mas ele precisa ter essa participação estratégica, senão, né, não escuta os colaboradores, não entende do negócio. Até pegando essa proximidade de RH com liderança, Paula, eu queria falar um pouquinho do nosso tema, que foi um ano complexo para as Big Techs, né? Como eu estava falando, eu vi um dado que foram 121 mil profissionais demitidos, com novembro marcado pelos cortes em massa, né? Então, o Dan trouxe Twitter, Meta, Amazon, Google congelou contratações, assim, são muitas empresas que eu acho que de uma maneira mais abrangente eram vistas com bons olhos no quesito de construir carreira, empresas que as pessoas desejam trabalhar, que, nossa, quero trabalhar na Meta, na Amazon. Tem essa cultura de admirar empresas, de né, construir carreira em empresas como essa. E aí, como fica a imagem depois de tudo isso? O que essas lideranças podem trazer, podem fazer para manter o espírito vivo, né? Com essa ideia de bons empregadores e até para não enfrentar uma escassez de talento que vai cair também na conta do RH, porque se acaba essa magia, né, esse encanto, também fica com o RH, mas acho que o RH pode ficar junto com a liderança para entender o que pode ser feito para, depois de tudo isso, né, depois de tantas notícias ruins, enfim, a maneira como é feito, trazer criar a ideia de bons empregadores. O que acontece, eu acho que a liderança neste momento tem um papel fundamental. E a gente fala que não existe, né, uma relação se não tiver confiança, né, se não tiver uma comunicação muito clara e transparente. Então, neste momento, o RH pode estar muito próximo da liderança para apoiar nessas comunicações muito claras, frequentes, e a gente precisa falar sobre isso, né? Não adianta a gente falar, aconteceu e agora a vida que segue, né? As pessoas que continuam na organização foram impactadas, né? Tem um lado que todo mundo fala, mas elas têm que ficar confortáveis porque elas foram as escolhidas a ficar. Não, no ambiente de trabalho são feitas relações, às vezes as pessoas têm colegas, amigos naquele momento, né? Então ela pensa, ela pode pensar, fui a escolhida, mas ela pode pensar, a próxima pessoa sou eu. Sim. Então, a liderança com, né, de novo, o apoio de recursos humanos precisa estar muito próxima do time, falando sobre o problema, né? A gente fala, não é não ter. Então, essas comunicações, explicar e reconhecer as pessoas que saíram, o motivo pelo qual elas saíram durante o dia a dia, até na própria área, enaltecer o trabalho que foi feito por essas pessoas, elas não foram esquecidas, né? Tem gente que mal tinha entrado na empresa e tem gente que há muito tempo trabalhando nas organizações, né? E às vezes não foi por desempenho, foi por uma questão estratégica da organização. Então, eu acho que essa comunicação clara, tanto nas one-on-ones, né, que são nessas reuniões individuais, como em reuniões de time, trazer o que está acontecendo, acompanhar as pessoas, também proporcionar
desenvolvimento, para mostrar, olha, a gente continua, né? Não acabou, não está diminuindo a empresa, não, a gente está te proporcionando desenvolvimento, a gente está tendo conversa sobre isso, e também o quanto, acho que o líder e as áreas conseguem trabalhar para as pessoas que saíram. Então, como a gente recomenda as pessoas que trabalharam na organização por tanto tempo, nas nossas redes sociais, às vezes uma própria recomendação sobre o trabalho específico dessa pessoa, porque uma liderança de uma empresa tech, ela tem um network importante ali que ela pode proporcionar, indicando esses profissionais. A gente sabe que, por um lado, teve uma demissão em massa, mas é a área, ao mesmo tempo, que mais contrata e tem mais escassez. Então, como é que a gente faz essa roda girar e acaba dando oportunidade para quem saiu e também engajando as pessoas que ficaram? E não tem outro jeito, acho que a empatia, a proximidade nesse momento, trazer as possibilidades, o que está acontecendo na organização, quais são os novos planos, por que essa área continuou e a partir de agora quais são os desafios, né? Então, acho que essa clareza e proximidade é fundamental. Ô Paulo, eu acho que você traz uma coisa muito importante sobre engajamento, porque de fato as pessoas são impactadas, né? Eu acho que uma minoria pensa assim, pô, eu fui o escolhido, né? E eu digo isso porque assim, é uma minoria que tende a ter uma autoestima elevada, pô, não, eu sou demais e tal. Mas a maior parte das pessoas, obviamente, fala assim, pô, eu estou numa empresa com instabilidade, eu estou num segmento com instabilidade, eu posso ser o próximo. Acho que são pensamentos supernaturais. E aí, daí decorre um desengajamento, né? Quer dizer, a gente já está falando, no caso de empresas Big Techs, a gente já está falando de um ambiente muito competitivo. Quer dizer, boa parte daquelas pessoas, é seguro afirmar, elas já pensaram em algum momento em sair daquela empresa, ou em quando sair daquela empresa, porque é um ambiente competitivo, não é um ambiente necessariamente de conforto, né? E, querendo ou não, a gente sempre está em busca de algum tipo de conforto, né? De algum tipo de estabilidade e tudo. Então, que o engajamento é impactado, e aí a gente está falando, obviamente, de um trabalho muito grande de RH para trazer essa galera de volta numa comunicação transparente, como você disse, mas a gente também a gente precisa falar de cultura, que essa competitividade, essa instabilidade, elas vieram para ficar, né? Principalmente nesses segmentos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Paula, de como ser honesto e transparente nessa comunicação, mas, obviamente, abordando os temas difíceis, que são, gente, é assim mesmo, esse ambiente é um ambiente competitivo, esse ambiente é um ambiente instável. Sim, você pode ser o próximo. de uma forma ou de outra, essa é a realidade, né? Então, como é que o RH deve conduzir essa comunicação de fato na prática para ser o mais honesto, o mais transparente possível, abordando os temas difíceis? Como a gente comenta muito, né? Não tem como a gente não falar sobre todos os cenários. Hoje em dia, a gente, para ter times engajados, pessoas trabalhando no dia a dia mesmo com aquele senso de pertencimento, precisa ter uma relação de confiança. E uma relação de confiança é pautada na verdade, em tratar os assuntos da maneira que tem que ser tratados, na hora que precisam ser tratados. Então, o que precisa ser feito não são as empresas tech, o mercado de trabalho, as nossas vidas estão passando por... A gente não tem mais certeza de nada, volatilidades, incertezas. Quem imaginou que ia ter uma pandemia, uma guerra, quem imaginou que empresas tech iam passar por esse momento? Então, isso é uma realidade de toda a nossa, né, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Então, a gente precisa trabalhar isso até para a saúde mental das pessoas, né? Porque é fundamental a gente se organizar num cenário de incerteza. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente tem qual o plano, qual é nosso objetivo, quais são nossos recursos para trabalhar sobre isso, e a gente precisa estar preparado para as instabilidades. Então, hoje, antigamente se fazia plano de 10 anos, né, planejamento estratégico, hoje é de 5. Hoje, querendo ou não, a cada trimestre, a maioria das organizações revisita suas estratégias. Então, as pessoas precisam ser inseridas nesse mercado. E cada vez mais, quando a gente fala sobre isso,
a gente prepara mais as pessoas, a gente deixa elas menos inseguras dentro das possibilidades e acaba apoiando, porque isso gera produtividade, a insegurança, o medo, todas essas questões abala a produtividade, o senso de pertencimento, que é o que você disse, as pessoas vão começar a procurar emprego, mas na hora que ela entende que não existe um lugar, essa estabilidade, essa segurança, assim, pode existir em alguns cargos, né, políticos que a gente tem, né, concursos públicos, mas mesmo assim, se você quer trabalhar numa organização como essa, o importante é como é que você, como profissional, se prepara para os desafios que vão existir na sua carreira. Então, fazer parte dessa organização é uma relação ganha-ganha, então, onde você vai entregar algo para mim, em troca disso eu te remunero, te ajudo no seu desenvolvimento, te dou um senso de pertencimento e que a gente faça essa jornada, porque às vezes você pode trabalhar nessa área, depois você pode ser um prestador de serviço para a organização. A gente fala muito sobre humanizar as relações, né? Então, hoje, como que eu estou aqui, como é que eu posso me preparar para continuar sendo empregável, né? Então, também tem a parte da organização que a gente fala da comunicação, mas também de ajudar no desenvolvimento do preparo desta pessoa para a organização e para o mercado. Então, é essa roda girando, todo mundo entendendo que é um ecossistema mesmo de preparo. Aqui eu posso te proporcionar network, se você precisar sair, esse trabalho que é feito com as pessoas que saíram é muito importante para a marca empregadora da organização. Na hora que você enxerga que a organização se preocupou em dar um pacote de benefício importante, uma assistência para essas pessoas que saíram, desde preparo de currículo, apoio na saúde emocional, às vezes um processo de outplacement, né, que é a ajuda de conversa de carreira até essa pessoa ser colocada, você fala, tá bom, se um dia acontecer comigo, eu vou estar em um ambiente respeitoso, eu vou estar em um ambiente onde eu possa saber que é uma relação de construção. Então, ninguém tem certeza de nada, né? Equivocada é a organização que promete algo, porque ninguém é capaz de prometer, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, é muito sobre isso. A gente fala, né, que antes tinha o movimento VUCA, né, de volátil, incerto, complexo e ambíguo, depois veio o BANI, que trazia ansiedade, todas essas... Então, é isso, assim, querendo ou não, a gente fala sobre um ambiente de trabalho, um ambiente da nossa vida de incertezas, e que o que a gente precisa fazer é se preparar emocionalmente e profissionalmente para esses desafios. E Paula, você falou muito sobre humanizar relações, a gente fala também muito sobre humanizar as demissões, que nesse momento o quanto isso é importante. E ficou marcado, né? O Dan falou, o Musk tá um roteiro ali, todo dia tem um desdobramento, todo dia tem. A gente tá quase assim, respirou, tem alguma coisa ali que vai acontecer. Mas uma questão ficou marcada de tudo isso, sobre o e-mail. Ele mandou um e-mail, né, para a empresa, falando que no esforço de colocar o Twitter num caminho saudável, passaremos pelo difícil processo de reduzir nossa força de trabalho global, ou seja, terão demissões. E no começo do ano também, a gente viu um caso de várias pessoas demitidas por call, né, um CEO ficou famoso por isso, né, anti-case no caso, mas a gente tem visto isso, né, ou é um e-mail avisando, passaremos por momentos difíceis, ou várias demissões por e-mail, ou por uma call, e fica uma coisa assim, como fazer, né, porque como fazer conta muito no processo de respeito aos colaboradores, na marca empregadora, então, como fazer, porque eu fico pensando também nas empresas que estão 100% home office, né? Ou vai fazer a demissão online. Então, qual a melhor maneira de conduzir esse e-mail prévio? Cria um clima de tensão, porque é necessário, como o Dan falou, tem que dar as notícias difíceis, mas cria esse clima de quando as pessoas ficam, quando será? Quando isso vai acontecer? Aí é conta-gota ou é todo mundo de uma vez? Então, assim, há uma maneira mais correta, mais humanizada de conduzir momentos difíceis como esse na parte da demissão mesmo, na parte mais prática de como conduzir tudo isso. É sempre importante, quando a gente fala de humanizar, uma comunicação o mais clara possível. Então, se possível, né, primeiro as reuniões presenciais, se a gente está falando do online, que seja, né, não precisa ser por e-mail, né, que possa ser pelo menos, o ideal é que seja
sempre escolhido porta-vozes para poder trazer essa comunicação e principalmente a liderança, né? E não necessariamente um comunicado geral, a pessoa que está lá no dia a dia contando sobre a área, contando sobre os desafios do negócio. Então, essa parte de repente, chegar lá uma informação, vamos demitir sem contexto, né? Então, quando você tem uma comunicação frequente, coesa, a todo momento, às vezes a gente fala, pode ser no online, mas que seja em times menores, né? Que seja o mais direcionado possível, que tenha, a gente fala sobre, é importante que as empresas tenham one-on-one, que as empresas tenham reunião com seus próprios times, reunião de todo o negócio, todos esses processos são fundamentais justamente para não chegar, de repente, uma bomba. Vão haver demissões. Não, a troco do quê? O que aconteceu? Qual é esse cenário? Né? Essa comunicação, quanto mais frequente, transparente, com dados e fatos, explicando os cenários forem feitas, é melhor, né? Do que, de repente, chega alguém, manda um e-mail todo mundo, se vocês estão, né, nessa sala, ou se vocês estão nesse e-mail, está acontecendo isso, e a pessoa fica, como assim? Né? Teve empresas que as pessoas foram desligadas e como a empresa é de fora, os computadores, né, o telefone, os recursos chegaram depois da demissão. E até, né? Bloqueiam comunicação, né? A pessoa é informada, bloqueiam os canais de comunicação, ela não tem nem o que fazer. Ela não consegue saber. E às vezes a pessoa acabou de sair de uma empresa para entrar em outra, ela mal foi contratada, que a gente sabe que isso acontece, gente de muito tempo de organização, né, a gente fala, mas também gente que tinha acabado de ser contratado, né? Então, essas pessoas, elas precisam, não tem como não gerar essa insegurança. E isso faz parte da organização. Então, tentar humanizar, tentar fazer esse comunicado. Não aconteceu uma situação bombástica. Agora aqui perdemos um grande contrato e não sei o quê. E mesmo que isso aconteça, vamos falar sobre isso, vamos conversar, vamos dar contexto. Eu acho que esse é um cuidado importante, né? E principalmente esses comunicados, agora mudou a gestão, então vamos trabalhar mais, né? Calma, as pessoas que estavam na organização já não trabalhavam, né? Então agora os nossos desafios vão ser maiores, porque as pessoas não estavam vamos se comprometer mais, mas você sabe o meu comprometimento? O que significa mais? Então, todas essas mensagens generalistas, muito de vamos agora temos mais desafios. Essas empresas foram dobrando, triplicando de tamanho ano a ano. As pessoas trabalharam muito, né? Então, tem todo um respeito pelo que aconteceu até aqui, pela trajetória das pessoas. Então, eu acho que, às vezes as pessoas falam, decisões difíceis precisam ser tomadas e rápidas, tal. Ninguém está falando sobre não ser ágil. Ninguém está falando sobre não olhar para o negócio, mas esse como, que é o que a gente fala da humanização, é fundamental, porque não adianta, a gente acha que, tomei uma decisão rápida aqui e daqui para frente vai ser muito melhor. Não, porque as pessoas que continuaram têm uma história ali. Então, quanto mais elas estão preparadas para seguir, mais engajadas, porque saíram algumas e as que ficaram vão ter que entregar. Então, se a gente está engajado, se a gente entende a situação, porque todo mundo sabe né, que as decisões não são fáceis e tal, desde que participe, desde que não seja uma novidade. Né? E a gente sabe quanto marca uma demissão mal feita, né, sem respeito. Eu vejo histórias, assim, de colegas, o quanto isso fica marcado na carreira. Você passou para outro lugar, sempre fica aquilo assim, nossa, mas vocês não sabem, eu passei por uma demissão assim, desse jeito, e aquilo fica marcado, né? Fica uma memória que difícil sair, né? E como faz diferença isso ser conduzido de uma forma humanizada, né? Sim, e nós como seres humanos, qualquer bloqueio, né? Encerramento seja numa relação pessoal, com um amigo, com uma pessoa, né? O seu parceiro ou parceira, ou de trabalho, é traumática, né? Porque você foi preterido, né? Naquele momento, ou preterido. Então, quando você não é aceito, já é traumático. Seja feito da melhor maneira. Então, vamos, né, também humanizar essa história. Mesmo que a gente faça uma demissão humanizada, ela é traumática. O trabalho é como fazer ser menos traumática, né? Porque já né? A gente sabe que a relação que as pessoas têm com o trabalho é super importante na formação das pessoas. Então, é uma identidade, né? Eu sou a Paula da Cia de Talento, eu posso falar, sou a Paula, mãe da Vitória, que trabalha na Cia de Talento, mas vejam o que você faz, né? Faz parte. Claro. Então, qualquer rompimento, principalmente inesperado,
é traumático. Então, este cuidado feito e com as pessoas, ele pode ser menos pior, porque, de novo, a incerteza, mesmo que você seja uma pessoa qualificada, mesmo que você esteja preparado para os desafios, acompanhando todo esse cenário, ninguém tem certeza que vai ser colocado em qual período de tempo. Então, por isso também, quando a organização faz um pacote de assessoria, de benefícios nessa saída, é importante. Às vezes a pessoa tem os seus familiares dentro dos convênios, enfim, quando quebra, não é só, a gente fala, né, não é só sobre trabalho. Também tem coisas hoje atreladas ao trabalho que impactam na saúde das pessoas, né? Às vezes tem pessoas familiares passando por um tratamento no convênio da organização. Então, este cuidado de, será que eu posso estender os benefícios? Como eu posso fazer? Olhando o todo, né? Do mesmo jeito, e aí a gente fala muito sobre essa relação ganha-ganha, que assim, do mesmo jeito que a empresa não gosta e não está preparada para eu chegar e falar, hoje eu não vou mais ficar, tá? Até amanhã. Tchau. E a pessoa fala, não, mas você não vai fazer a passagem de bastão, o seu comprometimento, nananã. A pessoa também espera que a organização tenha isso com ela. Então, de novo, humaniza a relação, trazendo esses dados, causa confiança, senso de pertencimento, apoia na marca empregadora. A gente sabe que pessoas colaboradoras felizes indicam mais a organização, postam mais sobre isso. Então, tudo é um ecossistema muito positivo, e aí volta a importância da área de recursos humanos, pessoas e cultura, enfim, os nomes, né, que a gente dá para essa área que realmente aporta às organizações, é deixar claro os benefícios que não são discutíveis de marca empregadora, de cultura, de engajamento, de diminuição do turnover. Então, todo esse processo, toda essa conscientização vem também da área de recursos humanos. Paula, quero agradecer imensamente a sua participação, foi muito, muito bom conversar com você, insights super legais, desejo muito sucesso para você. Que honra, eu acompanho sempre toda segunda-feira, quando eu não consigo eu acompanho depois, porque vocês deixam disponíveis nas plataformas, então poder participar e também contribuir com o pouco conhecimento que eu tenho já é uma honra. Muito obrigada pelo convite. A audiência qualificada aí. Muito qualificada. Gabi, obrigado por ter participado hoje também, viu? Obrigada, Dan. Obrigada, Paula. Foi um prazer. E aí, gente, gostaram do bate-papo que a gente teve com a Paula Esteves? Ela é co-CEO do grupo CIA de Talentos, e quem me acompanhou no podcast de hoje foi a Gabriela Ferigato, editora do RH para Você. Falando no RH para Você, quero convidar você a seguir o RH para Você nas redes sociais. A gente está no Facebook e no Instagram, tem o grupo no LinkedIn com dezenas de milhares de profissionais de recursos humanos trocando ideias por lá. Fica o convite para você fazer parte dessa comunidade. E claro, o convite principal é acessar o rhpravocê.com.br, porque lá você vai encontrar conteúdos produzidos pela nossa área de redação, pela Colab, né, na área de Colab, pela comunidade de RH, tem muitos conteúdos lá também aportados por entusiastas, por leitores, pela nossa própria audiência. Tem a área de colunistas, tem a área de marcas parceiras que aportam conteúdos lá também, super qualificados, então fica à vontade, a casa é sua. Mais uma vez, eu torço para que você tenha curtido o episódio de hoje com a Paula Esteves, da CIA de Talentos. Eu desejo uma excelente semana para você, a gente se vê no próximo episódio, até mais.